Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia filosófico bem fascinante que descreve as qualidades de uma pessoa de integridade. Vamos explorar juntos um modelo para uma vida mais ética que é baseado em princípios muito claros. E para começar, vamos refletir sobre essa pergunta que é o centro de tudo, né? Afinal, o que define uma pessoa como sendo verdadeiramente boa? Não é sobre aparências ou o que se fala, mas sim sobre aquelas qualidades profundas que guiam as nossas ações. E essa análise que vamos fazer oferece uma perspectiva bem definida sobre isso. A fonte que a gente está analisando hoje usa a expressão "o homem de bem" para descrever esse ideal. Vamos então entender direitinho o que isso quer dizer nesse contexto específico. E aqui tem um ponto que é crucial. Não se trata de buscar a perfeição, algo que, convenhamos, seria impossível. A ideia, na verdade, é se dedicar a um caminho, a uma jornada contínua. E essa jornada é guiada por uma lei ética central, que é a lei de justiça, amor e caridade. Mas como é que uma pessoa de integridade consegue navegar nas decisões do dia a dia? A resposta, de acordo com essa filosofia, está numa bússola interna, a própria consciência. Essa é a lei fundamental que governa absolutamente tudo. Segundo essa filosofia, a pessoa de bem é aquela que se esforça para cumprir essa lei de justiça, amor e caridade, e na sua forma mais pura. É o princípio que orienta cada pensamento, cada ação. Certo, mas como aplicar essa lei na prática? A sugestão é através de um autoexame diário, sabe? Uma conversa honesta consigo mesmo, com a própria consciência, fazendo perguntas como: eu violei essa lei hoje? Eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu perdi alguma chance de ser útil? Existe alguém que tem alguma queixa contra mim? E por fim, a famosa regra de ouro: eu fiz aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim? Agora, avançando para uma segunda qualidade fundamental, a gente vai ver como essa bússola interna se manifesta nas ações. O ponto aqui é a motivação por trás do que se faz, é fazer o bem pelo bem. A motivação central aqui não é buscar reconhecimento nem recompensa. É o serviço desinteressado. A verdadeira satisfação, segundo essa visão, vem do bem-estar dos outros, de ajudar, de consolar, sem esperar absolutamente nada em troca. E essa frase, olha, ela revela a natureza proativa dessa bondade. Não se trata só de evitar o mal, mas de agir de forma positiva, mesmo diante da negatividade. É sobre retribuir o mal com o bem e defender quem mais precisa, mesmo que isso exija algum sacrifício pessoal. Esse slide aqui mostra um contraste muito claro, né? De um lado, a pessoa de bem, cujo primeiro impulso é pensar nos outros e que sacrifica os próprios interesses em nome da justiça. Do outro lado, a pessoa egoísta, que calcula o lucro e a perda em cada gesto generoso, sempre priorizando a si mesma. Então, como essa pessoa íntegra interage com o mundo? Bom, com benevolência para com todos, sem fazer distinção, respeitando as convicções sinceras dos outros, mesmo que sejam diferentes, evitando machucar, seja com palavras duras ou com o orgulho, e, um ponto crucial, sem nunca sentir prazer em apontar as falhas dos outros. Um ponto fundamental aqui é o perdão. Dentro dessa estrutura, perdoar não é uma opção, é um dever. É sobre perdoar e esquecer as ofensas, quebrando aquele ciclo de ressentimento e se lembrando apenas do bem que foi recebido. Agora, o foco se volta para dentro. O terceiro pilar é o esforço constante e pessoal de autoaperfeiçoamento. É um trabalho sobre si mesmo. E esse é um processo diário, bem disciplinado. O caminho envolve, primeiro, estudar as próprias imperfeições com muita honestidade. Depois, trabalhar sem parar para combater essas imperfeições. E tudo isso com um objetivo que é simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso: ser hoje uma pessoa melhor do que foi ontem. A humildade aqui é a chave de tudo. Talentos, inteligência, qualquer vantagem que se tenha, nada disso é visto como motivo para orgulho pessoal. Pelo contrário, são oportunidades, ferramentas para serem usadas em benefício dos outros, e não para se engrandecer. Isso nos leva ao nosso último tema, que na verdade redefine completamente a ideia de valor, colocando o espiritual bem acima do material. Seguir esse caminho exige uma fé no futuro, uma convicção de que os bens espirituais, como as virtudes e o conhecimento, valem muito mais do que os bens materiais e passageiros. Nessa visão, as dificuldades da vida são encaradas como provas ou expiações que devem ser aceitas com resignação, sem queixa. E como lidar com a riqueza e o poder sem orgulho algum,
com a consciência de que tudo o que foi dado também pode ser tirado. É usar os bens, mas sem abusar deles, tratando-os como algo que foi emprestado e pelo qual se prestará contas. E se estiver em uma posição de autoridade, a regra é tratar os outros com bondade, pois todos são iguais perante a lei maior. O texto que estamos analisando cita esta frase poderosa como um lembrete final. É um chamado à indulgência, à humildade com as falhas dos outros, porque no fim das contas, todos nós precisamos da mesma compreensão para com as nossas próprias fraquezas. É importante notar que essas qualidades que a gente viu não são uma lista para ir ticando, sabe? Não é um checklist. Elas são, na verdade, a base, a fundação. Quem se esforça para ter essas qualidades já está no caminho que leva a todas as outras virtudes. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se este é o caminho desenhado para uma vida de integridade, a questão que fica para cada um de nós é: por onde começar?